A primeira coisa que ela sentiu foi gosto de sangue. A segunda foi o linóleo amargo do chão do hospital. Elara, ou como ele a conhecia, Ellie, estava encolhida, protegendo sua gravidez de 8 semanas, um segredo que ela esperava que salvasse o casamento. Em vez disso, tornou-se a razão pela qual ele tentou acabar com a vida dela. Seu marido, Mark, viu o teste positivo e viu apenas uma despesa. Ele viu uma armadilha. Mas o que Mark não sabia era que a mulher que ele acabara de espancar e deixar para morrer não era uma barista em dificuldades. Ela era Elara Sinclair, e a criança que ela carregava não era apenas um bebê. Era a única herdeira de um império global de 101 bilhões de dólares. Mark pensou que estava acabando com um problema. Ele não tinha ideia de que acabara de iniciar uma guerra que jamais poderia vencer. Elara Sinclair havia desaparecido 2 anos antes. Para o mundo de Davos, da Forbes e das capas de revistas de grandes corporações na Park Avenue, ela era um fantasma, um problema. A herdeira de 26 anos do império implacável da Sinclair Global, Augustus Sinclair, simplesmente havia abandonado um fundo fiduciário de 200 milhões de dólares, um casamento arranjado com um duque europeu e uma vida de expectativas esmagadoras. Ela reapareceu como Ellie Smith em Seattle, Washington. Ela trocou Manolo Blahniks por tênis velhos, o cheiro do seu jato particular pelo cheiro de cerveja velha e chuva, e a propriedade de 30 mil pés quadrados da família Sinclair por um apartamento de 600 pés quadrados no 3º andar, com tinta descascando e vizinhos que gritavam. Ela também havia encontrado Mark Turner. Mark era, a princípio, tudo o que seu pai não era. Ele parecia apaixonado, despretensioso e real. Ele trabalhava na Westwood Toyota, uma concessionária de médio porte, e tinha o charme de vendedor que derretia a manteiga. Ele viu Ellie trabalhando na cafeteria Daily Grind, toda beleza escondida e sorrisos gentis, e a perseguiu incansavelmente. Ele a fez sentir-se escolhida por quem ela era, e não pelo seu nome. 6 meses depois, eles se casaram no tribunal. Ellie, em um vestido branco de 50 ares, nunca tinha estado mais feliz. A felicidade durou, segundo suas contas, cerca de 90 dias. No momento em que o anel estava em seu dedo, o Mark real começou a emergir. A paixão azedou em possessividade. O charme se tornou uma ferramenta de manipulação. Ele odiava que ela trabalhasse na cafeteria. Minha esposa não deveria estar servindo lattes para hipsters. Ele bufava, convenientemente ignorando que o salário dela era o que comprava os mantimentos quando suas comissões estavam lentas. Depois veio a mãe dele, Brenda, uma mulher com o rosto como um punho cerrado e uma voz que coalhava o leite. Brenda Turner via Ellie como uma garota metida à besta que não era boa o suficiente para o seu menino perfeito. Ela aparecia sem avisar, revirava a geladeira e fazia comentários sobre a poeira no parapeito da janela. Você tem sorte de tê-lo, sabia? Brenda dizia, seus olhos examinando as roupas simples de Ellie. Mark poderia ter tido qualquer uma. Ele tem padrões. Ellie, criada para ser educada, apenas absorvia isso. Esta é a vida real, ela dizia a si mesma. É bagunçada. Minha vida antiga era estéril. Isso é autêntico, mesmo quando dói. O controle se apertou. Mark administrava o dinheiro deles, o que significava que o salário de Ellie ia para a conta dele, e ela recebia uma mesada de $50 por semana. Ele checava o celular dela. Ele a isolou dos poucos amigos que ela havia feito na loja. Ele ficava com raiva, o rosto vermelho e manchado, e socava a parede ao lado da cabeça dela. Você me faz fazer isso, Ellie. Você me provoca. Elara Sinclair,
que uma vez encarou o CEO de uma corporação rival durante uma negociação hostil de aquisição, se encolhia e pedia desculpas. Ela era Ellie Smith agora, e Ellie Smith era um rato. Então, o milagre, o terror. Ela estava grávida. Um teste caseiro, sua pequena linha azul, um farol de esperança e medo. Um bebê. Uma razão para ele mudar. Uma maneira de se tornarem uma família de verdade. Isso vai consertar. Isso vai consertá-lo. Ela gastou seus últimos 20 dólares da mesada em um par minúsculo de botinhas de tricô e uma caneca de melhor pai do mundo de uma loja de segunda mão. Ela os escondeu em uma gaveta, esperando o momento certo. Ela estava com 8 semanas, seu corpo guardando o segredo mais precioso do mundo. Ela estava aterrorizada. Ela estava emocionada. Ela não sabia que Mark acabara de ser preterido para uma promoção. Ele havia perdido uma venda garantida de um Tundra novo e seu gerente havia rido na cara dele. Ele estava bebendo. Ele estava fervendo em um potente coquetel de autopiedade e raiva, culpando o mundo, o chefe e, acima de tudo, a mulher em casa que ele sentia ser apenas mais uma boca para alimentar. Ele era uma bomba, e Ellie Smith, segurando seu pequeno segredo esperançoso, estava prestes a acender o pavio. O apartamento estava sufocantemente quieto quando Mark chegou em casa. Era o tipo ruim de silêncio. Não pacífico, mas o ar pesado e parado antes de uma tempestade. Ellie estava na cozinha, a pequena mesa posta para o jantar, macarrão com queijo de caixa e salsichas, o melhor que ela podia fazer com o que ele havia deixado para ela. Ela ouviu as chaves dele baterem na mesa de entrada. Um grunhido. A geladeira abriu, o chiado de uma lata de cerveja. "Oi, querido", ela disse, sua voz tremendo levemente. "O jantar está pronto. Eu também tenho algo para te contar. Algo maravilhoso." Mark entrou na cozinha, com o paletó barato jogado por cima do ombro. O rosto dele estava vermelho e ele cheirava a cerveja velha e fracasso. "Maravilhoso. O que é tão maravilhoso, Ellie? Você ganhou uma gorjeta grande hoje? 5 dólares inteiros?" "Mark, por favor, apenas sente-se." Ele não se sentou. Ele pairou. "Estou cansado disso." Ele cuspiu. "Cansado desta espelunca. Cansado desta porcaria de sobreviver. Eu deveria estar em um escritório de canto. Eu deveria estar dirigindo um Lexus, não vendendo para idiotas. E estou preso aqui com... Isso. Vai melhorar", ela sussurrou, torcendo o avental. "Eu sei que vai. E o que eu tenho para te contar é o começo. Apenas diga logo." As mãos dela tremiam, enquanto ela tirava as pequenas botinhas e a caneca do bolso do avental. Ela as estendeu para ele, os olhos arregalados com uma esperança desesperada e frágil. Nós vamos ser uma família, Mark. Eu estou grávida." Por um segundo, o rosto de Mark ficou inexpressivo. Era a quietude congelada e terrível de um computador travando. Então a tela ficou vermelha. Ele não gritou. Não de imediato. Ele riu. Foi um som de latido, feio e cortante que fez a alma dela recuar. "Grávida", ele zombou. "Grávida. Claro que está. Você fez isso de propósito." "O quê? Não, Mark. É um bebê. Nosso bebê." "É uma armadilha." Ele rugiu, e ele pegou a caneca e as botinhas da mão dela. A cerâmica se estilhaçou contra a parede. "É mais uma conta. Mais uma coisa me prendendo a esta vida patética. Você acha que vou passar os próximos 18 anos pagando por algum erro?" "Não é um erro", ela chorou, as lágrimas brotando. "Como você pode dizer isso?" "Estou dizendo." Nesse momento, a porta se abriu. Era Brenda, usando sua própria chave, como sempre. Ela entrou cambaleando, carregando uma travessa de caçarola. Ela viu a cena,
A raiva de Mark, as lágrimas de Ellie, a caneca quebrada. O que está acontecendo agora? Brenda suspirou como se tudo fosse culpa de Ellie. Ela diz que está grávida. Mark cuspiu, gesticulando para Ellie como se ela fosse um pedaço de lixo, tentando me prender de vez. O rosto de Brenda azedou. Oh, Senhor, eu te disse que ela era sorrateira, Mark. Ela sabe que você está destinado a grandes coisas. Ela está tentando enfiar as garras mais fundo. Não é verdade. Ellie soluçou, olhando entre os dois. Eu pensei que você ficaria feliz. Feliz? Mark avançou sobre ela. Feliz com isso? Ele a empurrou. Forte. Ellie tropeçou para trás, batendo no balcão, o ar fugindo dos seus pulmões. Mark! Ela ofegou. Não me chame de Mark! Ele a agarrou pelos ombros, os dedos cravando como garras. Você acha que venceu? Você acha que pode simplesmente arruinar minha vida inteira? Pare com isso. Você está me machucando. Eu vou te mostrar o que é machucar. Ele a atingiu. Um tapa de mão aberta tão forte que a cabeça dela chicoteou para trás, estrelas explodindo atrás dos olhos. Ela sentiu o gosto de cobre. Mark, não quebre os móveis, Brenda disse, a voz entediada enquanto colocava a caçarola no fogão. Aquele descaso casual, aquela permissão, quebrou o último fio de controle de Mark. Ele viu Elara não como sua esposa, não como a mãe de seu filho, mas como a manifestação física de todos os seus fracassos. Ele a socou, um punho fechado no estômago. Ellie soltou um som que nunca havia feito antes, um grito animal e abafado de puro terror. Ela instintivamente curvou os braços, envolvendo o abdômen. Não, o bebê, o bebê. Você quer falar sobre o bebê? Ele rosnou, os olhos completamente vazios. Vamos nos livrar do problema. Ele a chutou. Ele a chutou no estômago onde as mãos dela falhavam em proteger a pequena vida de 8 semanas. Ela caiu no linóleo barato e ele a chutou novamente. Mark, por favor, Deus, não, pare! Ela gritou. Você deveria ter pensado nisso. Ele ofegou, o pé recuando. Brenda apenas ficou ali. Ela assistiu. Você está fazendo uma bagunça, Mark, ela disse enquanto Ellie começava a sangrar no chão. Elara sentiu uma dor aguda e catastrófica no fundo do seu ser, um rasgar, uma onda quente e úmida. Ela olhou para baixo e viu o sangue se acumulando. Não, não, não! Mark, vendo o sangue, finalmente congelou. A névoa vermelha se dissipou, substituída por um pânico frio e reptiliano. Oh, Deus! Veja o que você me fez fazer! Você está sangrando por toda parte! Ligue para o 911. Ellie sussurrou, o mundo girando. De jeito nenhum, Brenda retrucou, finalmente se movendo. Nada de polícia, eles vão fazer perguntas. Vamos dizer que ela caiu, ela é histérica, sempre caindo. Sim, Mark assentiu, respirando pesadamente. Ela caiu da escada. Ellie, você me ouve, você caiu. Elara não conseguia responder. A dor era absoluta, um oceano negro a puxando para baixo. Seu último pensamento consciente não foi sobre a própria vida, mas sobre a pequena e trêmula faísca que ela estava falhando em proteger. Ela pegou sua bolsa do chão, seus dedos atrapalhados, procurando por uma coisa, mas Mark a chutou para longe. Você não vai ligar para ninguém. Ela desmaiou. O último som que ouviu foi a voz de Brenda Turner, áspera e irritada. Bem, não fique aí parado, Mark. Temos que acertar nossa história antes de ligarmos. As luzes estavam muito fortes. Elas nadavam acima dela, estéreis e acusadoras. O cheiro de antisséptico queimava seu nariz. Jane Doe, aproximadamente 25 a 30, trauma abdominal grave por força contundente. Possível costela fraturada. Batimento cardíaco fetal fraco, muito fraco. Estamos perdendo ela. Vozes, distantes, profissionais. Os olhos de Ellie se abriram. Uma enfermeira com olhos escuros e gentis e um crachá que dizia:
Patel se inclinou sobre ela. Senhora, consegue me ouvir? Estamos no Seattle General. Você está na emergência. Pode me dizer seu nome? Ellie, ela sussurrou. Sua garganta estava áspera. Ellie Smith. Certo, Ellie. E seu marido? Mark. Ele está na sala de espera. Ele disse que você teve uma queda terrível da escada. Um medo frio e paralisante, mais forte do que qualquer droga, a dominou. Ele está aqui? Não. Ela sussurrou, tentando se sentar. Um raio de dor atravessou seu abdômen. Não, ele... Shhh! A enfermeira Patel acalmou, vendo o terror em seus olhos. O Dr. Chen está vindo examiná-la. Precisamos salvar seu bebê, Ellie. Meu bebê. A esperança, fina e fraca. Está vivo? O coração está batendo, mas está em perigo. Precisamos levá-la para a cirurgia. Precisamos que você assine os formulários de consentimento. Onde está minha bolsa? Ellie exigiu, uma nova energia surgindo através dela. Está bem aqui. Os paramédicos a trouxeram. Tire ele de perto de mim, Ellie sussurrou, agarrando o braço da enfermeira. Seu aperto era surpreendentemente forte. O homem na sala de espera. Mark, ele não pode estar aqui. Ele fez isso. A expressão da enfermeira Patel mudou em um instante, de simpatia profissional para um foco protetor e firme. Ela já tinha visto isso antes. Eu entendo. Vou chamar a segurança. Espere, Ellie ofegou. Minha bolsa. Eu preciso do meu telefone. A enfermeira Patel lhe entregou o smartphone barato com a tela rachada. Ellie o ignorou. Seus dedos tatearam em um forro costurado e escondido dentro da bolsa. Um forro que ela mesma havia costurado há 2 anos. Seus dedos se fecharam em torno de um segundo telefone. Um burner. Telefone descartável. Era um Nokia antigo e simples. Sua bateria projetada para durar 1 ano. Ela o abriu. Havia apenas um número nos contatos. Uma única palavra. Julian. Seu polegar pairou sobre o botão de chamada. Era isso. O fracasso final. A rendição. Ligar para este número significava que Ellie Smith estava morta. Significava que Elara Sinclair estava voltando. E ela estava voltando como uma fracassada, espancada e quebrada. Precisamos salvar seu bebê. Ela pressionou o botão. Tocou uma vez. Sim? A voz era britânica, calma e tão afiada quanto a borda de um diamante. Era a voz de Julian Vance, o chefe da proteção executiva da Sinclair Global, um ex-agente do MI6 que tinha sido sua sombra desde a infância. Julian. Ela engasgou a palavra, espessa com sangue e vergonha. Sou eu. O silêncio do outro lado era absoluto. Ele estava ouvindo. Ele estava triangulando sua posição. É código Nightshade. Ela sussurrou. Nightshade era o cenário de pior caso. Significava que ela estava comprometida, em perigo mortal, e todos os protocolos deveriam ser ativados. Localização confirmada. Hospital Seattle General, ele disse, sua voz agora desprovida de qualquer calor. Era pura eficiência letal. O ativo está em movimento. Estamos a 20 minutos, hora local. 20 minutos? Julian, você está em Seattle? Senhora Sinclair, ele disse, e o nome a assustou. Seu pai tem uma equipe seguindo a senhora desde o dia em que saiu. Estamos sempre a 20 minutos de distância. Estou no G700. Estávamos desviando de Vancouver. Agora pare de falar. Estamos chegando. A linha morreu. Ellie caiu para trás, o telefone caindo em seu peito. 20 minutos. A enfermeira Patel estava de volta. A segurança está a caminho. Eles vão manter seu marido na área de espera. Não é suficiente, Ellie sussurrou. Você precisa bloquear este andar, por favor.
Antes que a enfermeira pudesse responder, toda a atmosfera da emergência mudou. Não foi um som, foi uma queda de pressão. As portas duplas se abriram, não com um estrondo, mas com um whoosh suave e poderoso. 2 homens em ternos pretos impecáveis e idênticos estavam ali. Eles eram construídos como geladeiras, com fones de ouvido e rostos impassíveis. Eles eram seguidos por um homem que Ellie conhecia melhor do que seu próprio pai. Julian Vance. Ele era alto, magro, e vestia um terno Savile Row cinza prateado como se fosse uma armadura. Seus olhos cinzentos varreram a sala, catalogando a enfermeira Patel, o Dr. Chen, o policial que estava fazendo um relatório e, finalmente, Elara. O rosto dele suavizou por uma fração de segundo. Foi o mais próximo que ele chegou da emoção. "Esvaziem a sala", ele ordenou. Sua voz não era alta, mas tinha a autoridade de uma estrela em colapso. "Senhor, esta é uma área restrita", o Dr. Chen começou. Julian mostrou uma carteira aberta. Os olhos do policial se arregalaram. Não era um distintivo. Era uma credencial de segurança federal de alto nível que Julian realmente não deveria ter, mas que o dinheiro Sinclair podia comprar. "Isto agora é um assunto de segurança global da Sinclair", Julian disse. "Todos vocês serão obrigados a assinar acordos de não divulgação." "Enfermeira Patel, a senhora fica." "Dr. Chen, o senhor reunirá o absolutamente melhor OB/GYN cirurgiões de trauma neste estado. O senhor tem 5 minutos. Mova-se." Quem é ela?" O Dr. Chen gaguejou. Julian caminhou até a cabeceira de Elara. Ele gentilmente pegou o cobertor barato do hospital e cobriu suas pernas expostas, de costas para a sala, dando-lhe um momento de privacidade. Ele se virou para a equipe médica atordoada. "O nome dela", ele disse, sua voz caindo para um silêncio mortal. "Elara Sinclair. Ela é a vice-presidente executiva da Sinclair Global, e a criança que ela carrega é a única herdeira desse império de 100 bilhões de dólares. Vocês vão salvar os 2, ou juro por Deus, eu comprarei este hospital e o farei ser desmontado tijolo por tijolo com as carreiras de vocês ainda dentro." Mark Turner estava nervoso. Ele se sentou na cadeira de vinil, descascando da sala de espera, balançando a perna. Brenda estava sentada ao lado dele, lendo uma cópia de 2 anos da revista People, com um bufo crítico. "Ela está lá há muito tempo", Mark murmurou, checando o relógio. "Isso está custando uma fortuna." "É culpa dela", Brenda disse, sem levantar os olhos. "Desajeitada, sempre foi, histérica. Você diz isso a eles. Ela é hormonal." "Certo, hormonal." Ela caiu. Um novo segurança, este muito maior, e vestindo um terno, se aproximou deles. "Sr. Turner." "Sim, sou eu. Ela está bem? Minha esposa está bem?" Mark injetou a quantidade perfeita de marido preocupado pré-ensaiado em sua voz. "O senhor está sendo solicitado a se retirar", o guarda disse categoricamente. Mark se levantou. "O quê? Não vou a lugar nenhum. Essa é minha esposa." "Ela não é mais sua esposa, Sr. Turner." Uma nova voz interrompeu. Julian Vance estava parado na porta, ladeado pelos seus 2 homens. Ele olhou para Mark com um tipo de profundo nojo biológico, como se estivesse estudando um inseto. "Quem diabos é você?" Mark resmungou. "O chefe dela da cafeteria? Você não pode me dizer para sair." "Eu sou Julian Vance, chefe de proteção executiva da família Sinclair. O senhor se retirará desta propriedade ou será removido." "Sinclair? O que diabos é uma Sinclair?" Brenda, de repente interessada, largou a revista. "Sinclair. Como a Sinclair Global. Aqueles das notícias?" Os olhos de Julian se voltaram para ela. "Cale a boca, Brenda. Cale a boca."
Olhe, amigo, Mark disse, tentando estufar o peito. Eu não sei que tipo de golpe você está armando, mas Ellie é minha... O nome dela, Julian disse, dando um passo à frente, é Elara, e o senhor nunca mais o falará. Mark estava confuso. Isso não fazia parte do plano. De repente, um som maciço tuac, tuac, tuac encheu o ar, chacoalhando as janelas da sala de espera. Um rugido de turbinas. O que é isso? Brenda gritou, cobrindo os ouvidos. Isso, Julian disse, checando o relógio. É o leão. As portas duplas no final do corredor se abriram. Desta vez não era segurança. Era uma onda de administradores do hospital, liderados pelo CEO do hospital, Sr. Harrison, que parecia prestes a ter um ataque cardíaco. E atrás deles, caminhando como se fosse o dono do próprio ar que respiravam, estava Augustus Sinclair. Ele era um homem no final dos seus 60 anos, com uma mecha de cabelo branco e um rosto que parecia esculpido em granito. Ele vestia um sobretudo de cachemir de $50.000, salpicado de chuva do heliporto no telhado. Seus olhos, da cor de um lago congelado, escanearam a sala e pousaram em Mark. Augustus estava em uma reunião de diretoria em Tóquio, 14 horas antes. Ele voou seu Gulfstream G700 direto para Seattle, sem sequer parar para trocar de roupa. Sua raiva era uma coisa fria e silenciosa. Era o tipo de raiva que derrubava governos e quebrava mercados. Mark e Brenda encolheram-se. Este homem irradiava um poder que eles nem conseguiam compreender. Augustus passou direto por eles em direção à ala segura. O Sr. Harrison se apressou ao seu lado. Sr. Sinclair, ela está em cirurgia. O Dr. Abramson, nosso melhor, está realizando o procedimento. Limpamos o andar inteiro. Qualquer coisa que o senhor precisar. Augustus levantou a mão. Harrison parou de tagarelar. Augustus se virou lentamente e olhou para Mark. Ele olhou para seus sapatos de 40, seu terno barato e amarrotado, e as crostas em seus nós dos dedos. Você, Augustus disse. Sua voz era um rosnado baixo. Senhor, eu sou Mark Turner. Eu sou o marido dela. O lábio de Augusto se curvou. Você é a ajuda, e nem mesmo uma boa ajuda. Ele se virou para Julian. Esta é a coisa. Sim, senhor, Julian disse. Ele fez isso com a minha filha. O pequeno cérebro de rato de Mark finalmente juntou as peças. Filha, Sinclair, o helicóptero. Seu sangue gelou. Ele não tinha apenas espancado a esposa. Filha, Mark gaguejou. Não, ela é Ellie Smith. Ela trabalha em uma cafeteria. Ela é uma ninguém. Augusto sorriu. Foi a expressão mais aterrorizante que Mark já havia visto. Ela é Elara Sinclair, minha única herdeira. E você, Augustus disse, dando um passo mais perto, acabou de colocar suas mãos imundas no futuro de todo o meu legado. Brenda, em uma demonstração de gananciosa oportunismo de tirar o fôlego, de repente ofegou e correu para a frente, as mãos juntas. Oh, meu Deus! Ela chorou, a voz sacarina. Senhor Sinclair, senhor, um terrível mal-entendido. Não tínhamos ideia. Elara. Oh, ela é tão brincalhona, fingindo ser pobre. Mark, ela é brincalhona, não é? Nós a amamos. Nós a amamos muito. Meu filho estava apenas... Ele estava preocupado. Ela caiu, sabe? E... Augusto Sinclair olhou para Brenda. Ele não falou. Ele apenas olhou. Ele a encarou. Este mosquito, este parasita, com um desprezo tão profundo e gélido que as palavras de Brenda secaram em sua garganta. Julian, Augustus disse,
virando-se completamente entediado. Senhor, faça com que essas coisas sejam removidas do prédio e as prenda. Prendê-las? Mark gritou. Pelo quê? É um assunto de família. Ela caiu. Pelo quê? Augustus parou na porta da ala cirúrgica. Por agressão agravada, por tentativa de assassinato do meu neto e, vejamos, sequestro. O senhor a reteve contra a vontade dela enquanto ela estava sangrando, impedindo-a de pedir ajuda. Eu acredito que este é o estatuto. Evangeline saberá. Quem é Evangeline? Mark perguntou, sua voz um pequeno guincho. Como se fossem invocados, 2 policiais de Seattle, que estavam esperando respeitosamente, se aproximaram. Desta vez, eles não estavam ouvindo Mark. Eles estavam ouvindo a equipe de advogados de terno afiado que acabara de chegar. Mark Turner, um policial disse, puxando as algemas. O senhor está preso por suspeita de agressão em 1º grau. Você não pode fazer isso! Mark gritou, finalmente desmoronando. Ellie, diga a eles que você me ama. Diga a eles que você caiu. Prenda Turner, o segundo policial disse. A senhora está presa como cúmplice. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Cúmplice? Brenda uivou. Eu só trouxe uma caçarola. Enquanto eram algemados, Mark olhou nos olhos de Augusto Sinclair. Ele não viu misericórdia. Ele não viu raiva. Ele apenas viu um problema sendo resolvido. Ela é minha esposa! Mark gritou enquanto era arrastado. Você não pode levar minha esposa. Eu sou um bilionário. Eu sou um bilionário por casamento. Augusto se virou para Julian. Certifique-se de que ele seja colocado na população geral. Quero que ele desfrute da textura completa do público que ele tanto gosta. Sim, senhor. E Augusto Sinclair abriu as portas para a ala cirúrgica, seu rosto uma máscara de ferro. O leão havia chegado. Os ratos estavam na armadilha. E a guerra tinha acabado de começar. Elara acordou com o som de um bip constante e rítmico. Ela não estava na emergência. Ela estava em um quarto que parecia menos um hospital e mais uma suíte do Four Seasons. Paredes cinzas claras, arte original, uma vista panorâmica do horizonte de Seattle. Uma enfermeira particular estava sentada no canto lendo. Ela sentiu uma dor surda e latejante. Ela olhou para baixo. Sua mão instintivamente foi para o estômago. O bebê. Ela sussurrou. A enfermeira estava ao lado dela instantaneamente. Senhora Sinclair, a senhora está acordada. A cirurgia foi bem sucedida. A senhora e o feto estão estáveis. A senhora teve muita sorte. Elara chorou. Ela chorou de alívio, de dor e da vergonha esmagadora e avassaladora do seu retorno. A porta se abriu e seu pai entrou. Augusto Sinclair parecia não ter dormido em uma semana, mas seu terno ainda estava perfeito. Ele estava no pé da cama dela, as mãos cruzadas nas costas. Então, ele disse, sua voz monótona, você voltou. Não foi um eu te amo. Não foi um eu estava preocupado. Foi você voltou. Pai, ela sussurrou. 2 anos, ele disse, caminhando até a janela. 2 anos você passou vivendo na imundice. Por ele, por amor. Era isso, Elara. Era esta a vida autêntica que você estava procurando? Eu só queria ser amada. Por mim. Ela chorou, as lágrimas vindo quentes e rápidas. Não pela Sinclair Global, não pelo dinheiro. Eu queria ser normal. Normal, ele zombou. Normal é para quem pode pagar. Nós não somos normais. Nós somos Sinclairs. E você, ao fugir, ao se casar com aquele invertebrado, você colocou o legado Sinclair em risco. Ele não sabia. Ela sussurrou. E isso torna as coisas melhores? Augustus rugiu,
sua compostura finalmente rachando. Que ele fez isso de graça. Que ele espancou a herdeira de todo o meu mundo quase até a morte por causa de alguns dólares. Você não era uma pessoa para ele, Elara. Você era uma posse, assim como você dirá que era uma posse para mim. Mas minha gaiola era dourada e mantinha os animais afastados. Você voou direto para o esgoto. Ele foi gentil no começo, ela disse fracamente. Eles sempre são. Ele suavizou apenas uma fração. Ele olhou para ela, sua filha machucada e quebrada. Você tem meus olhos, mas você tem o coração ingênuo da sua mãe. Ou tinha. Ele se sentou na cadeira ao lado dela. Ele foi preso. Ele e aquela mãe herodiana dele. Bom, a voz dela era fria. Era uma nova voz. Eu trouxe Evangeline Hayes. Os olhos de Elara se arregalaram. Evangeline Hayes não era apenas uma advogada. Ela era a advogada. Uma sócia sênior da Cravath, Swain & Moore, em Nova York. Evangeline era o tubarão que outros tubarões temiam. Ela não lidava com divórcio. Ela lidava com dissolução corporativa e aquisições hostis. Evangeline, para um caso de agressão? Não, Augustus disse. Para uma aniquilação. Enquanto isso, em uma sala de interrogatório sem janelas, Mark Turner estava descobrindo como era a aniquilação. Seu advogado, nomeado pelo tribunal, era um nervoso jovem de 28 anos que claramente não tinha ideia do que estava acontecendo. A porta se abriu. Entrou Evangeline Hayes. Ela estava na casa dos 50, magra como um navalha, vestindo um terno Armani vermelho sangue. Ela colocou uma maleta de couro de $10.000 sobre a mesa, abriu-a e tirou um único arquivo. Sr. Turner, ela disse, sua voz como seda sobre aço. Eu sou Evangeline Hayes. Eu represento Elara Sinclair. Estou aqui por cortesia para explicar o seu futuro. Eu quero minha esposa. Eu quero ver Ellie. Mark exigiu. O senhor nunca mais a verá, Evangeline disse, como se estivesse declarando o tempo. Vamos falar sobre o senhor. Mark Turner, 34 anos. Faculdade comunitária fracassada. Demitido de 2 empregos anteriores de vendas. Dívida atual, $34.700 em cartões de crédito. $18. Zéus em um empréstimo de carro para um veículo que o senhor não pode pagar. Uma vida sombria, sem destaque e francamente patética. Você não pode falar comigo assim. Estou meramente estabelecendo um ponto de partida. Evangeline continuou, ignorando-o. Agora, vamos estabelecer o ponto de partida da Sra. Sinclair. Ela tirou um portfólio brilhante. Ela deslizou uma foto pela mesa. Este é o Legacy. É um super iate de 200 e 180 pés. Elara passava seus verões nele. Ela deslizou outra. Esta é a cobertura Sinclair, 810 Fifth Avenue. O quarto de infância de Elara é maior do que o seu apartamento inteiro. Outra. Esta é a Torre Global Sinclair, em Xangai. A própria Elara intermediou o acordo de 4 bilhões para sua construção quando tinha 24 anos. Mark encarou, a boca aberta. Os números. A escala disso. Esta era a mulher a quem ele estava dando uma mesada de $50. Esta era a mulher que ele havia chutado no estômago. Você está mentindo. Ele gaguejou, mas ele sabia que ela não estava. Meu tempo é cobrado a $2.200 por hora, Sr. Turner. Eu não minto. Eu não tenho tempo. Evangeline se inclinou para a frente. O senhor não agrediu apenas uma mulher. O senhor agrediu a cidadã privada mais valiosa do planeta. E o senhor não apenas feriu um feto. O senhor tentou assassinar o único herdeiro de uma fortuna de $100 bilhões de dólares. O conselho da Sinclair está descontente. O governo dos Irsiwaz está descontente.
Os interesses da família Sinclair são uma questão de segurança econômica nacional. Mas, ela é minha esposa. O dinheiro é meu dinheiro também. Propriedade comunitária. O cérebro de Mark, vendo as fotos, finalmente havia se fixado na única coisa que entendia: a ganância. Evangeline Reis riu, uma risada real, genuína e aterrorizante. Oh, seu pobre homem estúpido. Você realmente é, não é? Ela deslizou mais um documento. Este é um acordo pré-nupcial. Ele foi redigido pelo meu escritório no dia em que Elara nasceu. Ele declara que qualquer pessoa com quem ela se case, sob qualquer nome, em qualquer jurisdição, perde todo e qualquer direito a todos e quaisquer ativos. Sinclair, conhecidos ou desconhecidos, agora ou no futuro. Ela fez você assiná-lo, não fez? Escondido na papelada da sua licença de casamento. Ela chamou de formulários bancários. O sangue de Mark escoou do seu rosto. Ele se lembrou. Apenas alguns formulários para meus empréstimos estudantis. Ellie havia dito calmamente. Ele os havia assinado sem ler. Então não, Sr. Turner. O senhor não recebe 1 centavo. Evangeline se levantou, recolhendo suas fotos. O que o senhor recebe é a atenção total e indivisa do sistema legal dos Estados Unidos, financiado por uma entidade privada com um orçamento de litígio maior do que o PIB da maioria dos pequenos países. Seu defensor público está, para dizer o mínimo, em desvantagem. O quê? O que vai acontecer comigo? Evangeline parou na porta. Seu julgamento está sendo acelerado. As acusações são 2 de agressão agravada, uma de tentativa de assassinato em 2º grau. A lei do estado de Washington reconhece um feto viável, e uma de prisão ilegal. Brenda, sua mãe, ela já deu uma confissão completa em troca de uma sentença mais leve. Ela testemunhou que o senhor planejou, que o senhor disse, e eu cito, "Vou tirar essa coisa dela." "Isso é mentira!" Mark gritou. "Não importa, está registrado. O senhor, Sr. Turner, será condenado. O senhor vai para a prisão por muito, muito tempo. E a família Sinclair usará sua considerável influência para garantir que cada momento de seu tempo lá seja desconfortável. Tenha um bom dia." A porta se fechou, deixando Mark Turner na sala silenciosa e sem janelas, um rato que acabara de aprender a verdadeira natureza da armadilha de aço em que estava. Elara não compareceu ao julgamento. Ela não precisava. Ela estava em um tipo diferente de sala de guerra, uma suíte segura na cobertura, que a Sinclair Global e agora possuía no centro da cidade. Ela tinha um novo telefone, uma nova equipe de segurança e um novo propósito. Ela também havia dado à luz. Devido ao trauma, ela deu à luz seu filho 2 meses prematuramente. Ele era minúsculo, frágil, e estava passando suas primeiras semanas na UTI neonatal, particular mais avançada do mundo, construída sob medida dentro de sua suíte. Ela o chamou de Augustus Julian Sinclair, Gus para abreviar. Ele era um lutador. Ele era um Sinclair. Enquanto Elara recuperava sua força física, seu antigo eu, a parte Ellie, foi queimada. A suavidade se foi. Em seu lugar estava uma raiva fria e silenciosa. Ela se sentou em uma mesa cercada por laptops, Julian ao seu lado. "O julgamento é uma formalidade", Augustus lhe disse por videochamada. "Evangeline está se saindo bem." "Bom", Elara disse, sem desviar os olhos da tela. "Mas isso não é suficiente. A prisão é uma solução patrocinada pelo Estado. Eu quero uma solução Sinclair." "O que você tem em mente?" seu pai perguntou, um raro brilho de orgulho em seus olhos. "Eu quero ele apagado", Elara disse. "Eu quero ela apagada. Eu quero que cada parte da vida que eles tinham, cada lugar que eles se sentiam seguros, desapareça. Terminado." A aniquilação começou.
Fase 1. O ataque legal. Evangeline Reis, como prometido, foi uma virtuose. Ela não apenas apresentou evidências, ela apresentou uma narrativa. Ela pintou Mark como um predador a sangue frio que havia mirado em uma mulher vulnerável e isolada. Ela nunca mencionou o nome Sinclair em tribunal aberto. Não era necessário. Ela colocou Brenda Turner no banco das testemunhas. Brenda, tentando salvar a si mesma, mentiu espetacularmente, pintando Elara como uma esposa desleixada e difícil. Evangeline, no interrogatório, apenas sorriu. Senhora Turner, a senhora testemunhou que trouxe uma caçarola. É isso mesmo? Por preocupação? Sim, eu estava preocupada. Então por quê? Evangeline disse, sua voz caindo. Seus registros telefônicos, que nós intimamos, mostram uma mensagem de texto para seu filho 1 hora antes que dizia: coloque aquela bruxinha na linha. Estou chegando para te ajudar a colocar o medo de Deus nela. O rosto de Brenda desmoronou. O júri ficou fora por 15 minutos. Mark Turner foi considerado culpado em todas as acusações. O juiz, citando a extrema brutalidade e a monstruosa falta de remorso, o sentenciou a 35 anos de prisão perpétua. Brenda Turner recebeu 10 anos por conspiração e cumplicidade em tentativa de assassinato. Fase 2. O apagamento financeiro. Esta foi a parte de Elara. Westwood Toyota, ela disse a Julian, a concessionária. Sim, senhora. Eu a quero. 3 dias depois, o proprietário da Westwood Toyota recebeu uma oferta em dinheiro vivo por sua concessionária de uma holding anônima baseada em Delaware. A oferta era 300% acima do valor de mercado. Ele assinou imediatamente. Na segunda-feira seguinte, a Shell Corp da Sinclair Global tomou posse. O primeiro ato foi demitir o gerente de Mark, aquele que havia permitido seu comportamento e rido dele. O segundo ato foi liquidar todo o estoque e fechar o terreno permanentemente. Na sexta-feira, era um pedaço vazio de concreto cercado. Em seguida, o apartamento. Elara comprou o prédio inteiro. Ela realocou todos os inquilinos, exceto os vizinhos de Mark e Brenda, para apartamentos novos e melhores às suas custas. Então ela declarou o prédio estruturalmente instável, usando seus contatos na cidade. Ele foi agendado para demolição. O castelo de Mark se tornaria uma pilha de poeira. A pequena casa hipotecada de Brenda. A equipe de Evangeline descobriu que Mark havia forjado a assinatura de sua mãe em uma segunda hipoteca para pagar dívidas de jogo. O banco, também de propriedade de uma subsidiária Sinclair, executou a hipoteca. Todos os seus bens, os móveis de mau gosto, as canecas de melhor filho do mundo, as fotos antigas, foram empilhados na calçada para o lixo. Fase 3. A execução social. Mark, na prisão, ainda se acreditava alguém. Um durão. Ele até se gabou para o seu colega de cela de que era casado com uma bilionária secreta. Julian cuidou disso pessoalmente. Ele fez uma ligação para um certo colunista de alto nível e extremamente cruel de Nova York. Ele vazou a história real. Não a do tribunal, mas a história rica. A manchete no dia seguinte foi brutal. O idiota de 100 bilhões de dólares. Como o vendedor fracassado Mark Turner jogou fora a maior fortuna do mundo. A história foi implacável. Ela o pintou como o homem mais estúpido vivo, um motivo de chacota. Detalhou as agressões, sim, mas as enquadrou no contexto de sua insegurança patológica e incompetência. Incluiu citações de seu gerente demitido, seus antigos amigos do ensino médio, qualquer um que pudesse pintá-lo como um perdedor. Na prisão, o status de Mark mudou da noite para o dia. Ele não era um durão. Ele não era um predador. Ele era um imbecil.
Ele era o cara que tinha o bilhete de loteria premiado e o incendiou. Ele se tornou a maior piada da prisão. Sua vida se tornou um inferno vivo, pior do que qualquer violência física. Ele era um nada. Elara sentou-se em sua suíte, lendo o artigo em seu tablet. Ela tomou um gole de chá. Julian, ela disse. Sim, senhora Sinclair. Envie um pacote final para Brenda. Na prisão. O que há nele? Uma única foto da foto de fichamento de seu filho do artigo e uma nova travessa de caçarola, a mais cara que o dinheiro pode comprar. Sim, senhora. 1 ano depois, a sala de reuniões do último andar da Torre Global Sinclair era uma catedral do comércio. O ar cheirava a dinheiro antigo, mogno oleado e o fraco cheiro estéril do horizonte da cidade. Era uma sala construída para intimidar, para receber reis e esmagar concorrentes. Na cabeceira da mesa de 50 pés, Augustus Sinclair sentou-se em silêncio, as mãos cruzadas. Ele era, pela primeira vez em sua carreira, um espectador. O verdadeiro centro de gravidade estava na extremidade oposta. Elara Sinclair, não mais Ellie, e nem mesmo a garota que havia fugido 2 anos antes, comandava a sala. Seu cabelo escuro estava cortado em um bob severo e afiado que emoldurava um rosto que havia perdido toda a sua suavidade. Os hematomas se foram, mas foram substituídos por uma resolução linda e arrepiante. Ela usava um terno Alexander McQueen preto, feito sob medida, seus ombros afiados, uma declaração clara de que ela não estava ali para se misturar. Ela estava ali para governar. No canto da sala de reuniões, pelas janelas blindadas do chão ao teto, estava um berço reforçado e de última geração. Dentro, Augustus Gus Julian Sinclair II balbuciava baixinho para um mobile de $5.000, vigiado por uma babá de segurança discreta, treinada em extração tática. A fusão Kratos conforme proposta, Elara disse, sua voz cortando o silêncio, é uma rendição. Estamos pagando um prêmio pelo seu departamento de P&D falido e sua infraestrutura sobrealavancada. É um negócio seguro, chato e estúpido. Não o aceitaremos. Um membro do conselho de longa data, um homem chamado Holloway, com um olhar lacrimejante e de dinheiro antigo, pigarreou. Minha cara, Elara, ele começou, seu tom impregnado com o ar condescendente de um homem acostumado a mimar a filha do chefe. Com todo o devido respeito, a Kratos é uma empresa de legado. Uma fusão estabiliza nosso portfólio de energia europeu. É a jogada segura. É o que seu pai, o que meu pai, teria feito. O que meu pai teria feito? Elara interrompeu, sua voz caindo para uma calma gélida. Foi construir esta empresa assumindo riscos. O que o senhor está propondo, Sr. Holloway, é que paguemos pelo funeral de um concorrente. Ela se levantou e todo o conselho, incluindo Augustus, sentiu a mudança de pressão. Ela era um animal diferente agora. Aqui está o que faremos, ela disse, tocando uma tecla. A tela enorme atrás dela se iluminou. Não vamos nos fundir com a Kratos. Vamos quebrá-la. Os membros do conselho se endireitaram. Esta era uma linguagem que eles entendiam. Eu mantive a divisão corporativa de Evangeline Reis em retenção por 1 mês. Eles descobriram que a Kratos tem manipulado seus livros, falsificando seus relatórios de compensação de carbono. Vamos vazar esses dados, não para a imprensa, mas para o seu principal rival na Ásia, que os usará para desencadear uma guerra de preços. À medida que suas ações despencam, iniciaremos uma campanha hostil de venda a descoberto. Holloway parecia pálido. Isso é guerra corporativa. Vai ser sangrento. O mundo é sangrento, Sr. Holloway, Elara disse, seus olhos encontrando os dele. O senhor apenas não teve que olhar. Enquanto eles sangram,
Iniciaremos uma luta por procuração, alavancando nossas empresas de fachada para instalar 2 dos nossos próprios no conselho deles. E quando suas ações atingirem o fundo do poço, quando o CEO deles estiver enfrentando investigação federal e seus ativos estiverem em chamas, a Sinclair Global não fará uma fusão. Nós faremos uma aquisição. Compraremos toda a infraestrutura deles por 10 centavos de dólar, descartaremos seu P&D falido e absorveremos suas rotas de envio. Não estamos pagando por um funeral. Nós somos quem estamos cavando a cova. Um arrepio percorreu a sala. No canto, Gus fez um pequeno ruído exigente. A cabeça de Elara se virou. Seus olhos suavizaram por um único segundo, enquanto ela olhava para seu filho. Então ela se virou para o conselho, e seu olhar era mais duro que ferro. Ela era uma mãe leoa protegendo seu território, e seu território agora era o mundo inteiro. Mais alguma objeção? Elara perguntou. A sala estava em silêncio. Bom, a moção é aprovada. Augusto Sinclair, observando da extremidade da mesa, lenta e deliberadamente começou a bater palmas. Ele não tinha testado sua filha. Ele a tinha libertado. O fogo que ele sempre quis em sua herdeira finalmente havia sido forjado. Só foi preciso os fogos do inferno para fazê-lo. Os membros do conselho saíram, evitando o Sr. Holloway, que parecia ter visto um fantasma. Logo a sala estava vazia, exceto por Elara, Augustus e o bebê. Augustus caminhou ao longo da mesa, parando ao lado de sua filha, enquanto ela olhava pela janela para o império abaixo. Isso foi implacável, ele disse, não como uma crítica, mas como um elogio. Foi eficiente. Elara corrigiu, sua voz baixa. Mark me ensinou o que acontece quando você é ineficiente. Ele me ensinou o que acontece quando você deixa um inimigo em pé. Eu estava errado, Elara. As palavras eram cascalho em sua garganta, a fusão mais difícil que ele já havia tentado. Eu tentei mantê-la em uma gaiola, uma dourada, mas uma gaiola, no entanto, eu pensei que estava protegendo você da maneira que não pude proteger sua mãe. Foi a primeira vez que ele mencionou sua falecida esposa em uma década. Elara se virou para encará-lo. A velha Elara teria chorado, teria procurado conforto. Esta Elara simplesmente assentiu. Sim, você tentou, ela disse sem calor. Era apenas um fato. Você me afastou, e eu fugi da sua gaiola e construí uma nova para mim, feita de tinta barata e normalidade. Nós 2 falhamos, mas você também me deu as ferramentas para sobreviver. Você me ensinou sobre dinheiro. Você me ensinou sobre poder. Mark apenas me ensinou como usá-lo. Ela pegou Gus, que se acalmou instantaneamente em seus braços. É por isso que estou lançando a fundação. O quê? Uma caridade? Augustus parecia confuso. Os Sinclairs não faziam caridade. Eles faziam filantropia estratégica para fins fiscais. Não, Elara disse. Elara, não uma caridade, uma arma. Ela caminhou até sua maleta. Estou liquidando meus ativos pessoais não empresariais. A cobertura da Quinta Avenida, o chalé em Gstad e o Legacy. Augustus ficou chocado. O super iate de 200 e 180 pés era sua obra-prima, um símbolo de sua riqueza intocável. Você está vendendo o iate? É um símbolo de uma vida que eu não levo mais, Elara disse. Um palácio flutuante para uma princesa que não existe. A liquidação total me dá um fundo semente de 400 milhões de dólares. É para a Fundação Elara. E o que esta fundação fará? Elara sorriu, e foi a primeira expressão verdadeiramente fria que seu pai já tinha visto em seu rosto. É uma solução no nível Sinclair para o abuso doméstico. Não estamos construindo abrigos, pai. Estamos construindo arsenais. Ela começou a andar.
sua energia preenchendo a sala. Quando uma mulher está em perigo, quando ela está presa como eu estava, ela não precisa apenas de um lugar para se esconder. Ela precisa de poder. Ela ligará para a nossa linha direta Nightshade, uma linha 24 horas por dia, 7 dias por semana, tripulada. Em 1 hora, uma equipe treinada pelo próprio Julian a extrairá, junto com seus filhos. Elas receberão novas casas, novas identidades, novas vidas. Isso é abrangente, Augustus admitiu. Isso é apenas a fase 1, Elara disse. A fase 2 é o que Evangeline Reis estará administrando. Não vamos apenas ajudar as vítimas a obterem ordens de restrição. Vamos desencadear o inferno financeiro sobre seus agressores. Vamos entrar com contraprocessos. Investigaremos suas finanças. Encontraremos cada ativo escondido, cada dólar não declarado, e vamos tomá-lo. Usaremos o sistema legal para levá-los à falência, para prendê-los, para desmantelar suas vidas com a mesma precisão legal fria que estamos usando na Kratos. Não vamos apenas salvá-las, pai. Vamos armá-las. Vamos ensiná-las a serem os leões. Augustus Sinclair olhou para sua filha segurando seu neto. Ele não viu uma herdeira. Ele viu uma sucessora. Ele viu o futuro. A empresa é sua, Elara, ele disse, sua voz embargada por um profundo respeito. Sempre foi. Eu estava apenas mantendo aquecido. A quilômetros de distância, em um mundo de concreto e desinfetante, a televisão na sala comum da penitenciária estadual de Washington estava ligada. Mark Turner, detento 774B, estava de joelhos esfregando o chão. Ele estava magro. Seu charme de vendedor arrogante havia desaparecido, espancado para fora dele na primeira semana. Seus olhos estavam vazios, mortos. Ele não era ninguém. Ei, bilionário! Um detento corpulento zombou ao passar, chutando o balde ensaboado. Olha, sua velha está na TV de novo. Deus, ela é gostosa. Um coro de risadas cruéis. Bilionário era o nome deles para ele. Era a piada final, a moral de uma história de estupidez cósmica que o havia tornado o palhaço oficial da prisão. Mark se encolheu. Ele olhou para cima, seus movimentos rígidos. Lá estava ela. Elara. Ela estava em um palco em um evento de gala, um evento de $1.000 por prato. Ela estava radiante, blindada em um vestido escuro e brilhante. Ela estava apertando a mão de senadores, rindo com magnatas da tecnologia. Ela era o centro do universo. A Fundação Elara, a voz de um repórter dizia, já realocou mais de 50 famílias e entrou com processos civis totalizando 80 milhões de dólares contra seus agressores em seus primeiros 6 meses. O ar de Mark prendeu. Ele se levantou, atraído para a tela, suas mãos sujas pairando sobre o vidro. A tela cortou para uma foto dele, sua antiga foto de concessionário, sorrindo e bonito. Então, com um baque brutal, cortou para a sua foto de fichamento. O primeiro caso da fundação, o âncora continuou, foi a ruína financeira e legal total de seu próprio agressor, Mark Turner, que atualmente cumpre 35 anos de prisão perpétua. O lema da fundação, tirado da própria senhora Sinclair, é: nós lhes daremos a única coisa que seus agressores temem. Nós lhes daremos poder. Mark pressionou a palma da mão contra o vidro. Ele viu o rosto dela, tão equilibrado, tão poderoso. Ele viu a mulher que ele tinha em sua casa, a mulher que o havia amado, a mulher que ele tentou chutar até a morte. O esfregão escorregou da outra mão, caindo no chão. A realização final o atingiu, e foi pior do que a sentença de prisão, pior do que as surras. Ele não tinha apenas perdido uma fortuna de 100 bilhões de dólares. Ele foi o catalisador. Ele foi a pressão estúpida, brutal e necessária que forjou esta rainha.
Sua violência foi a única coisa que finalmente fez de Elara uma verdadeira Sinclair. Ele não era o vilão de sua história. Ele era uma nota de rodapé. A câmera deu zoom em Elara enquanto ela aceitava um prêmio. Ela sorriu, uma expressão controlada e equilibrada. Então ela caminhou para o lado do palco, onde Julian Vance estava segurando seu filho. Ela pegou Gus em seus braços e beijou sua cabeça. A imagem do poder, do legado, da vida. Mark Turner, um homem arruinado, escorregou pela parede, seus joelhos batendo no chão frio e molhado que ele acabara de esfregar. Ele foi apagado do mundo, um fantasma deixado para limpar sua própria bagunça no escuro. E essa é a história de como Elara Sinclair recuperou sua vida, seu nome e seu poder. Mark pensou que estava esmagando uma ninguém, mas ele era apenas um rato que escolheu brigar com uma leoa. A vingança dela não foi apenas sobre a prisão. Foi uma aniquilação total e o começo do seu novo império. Mark e Brenda Turner descobriram da pior forma que o dinheiro mais seguro do mundo não está em cofres, mas nas mãos de uma mulher que aprendeu o valor do próprio corpo e da própria voz. A Fundação Elara não é uma caridade. É um ato de justiça que transforma vítimas em combatentes. A verdadeira força nunca está na agressão, mas na capacidade fria e calculada de reerguer-se e proteger o futuro. E você, o que achou da vingança de Elara? Foi implacável demais? Ou foi exatamente o que Mark e Brenda mereciam? Deixe a sua opinião nos comentários. Não perca o que está por vir. Vamos mergulhar na história do magnata Augustus Sinclair e descobrir o que o levou a fundar o Império Global. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder a próxima parte épica.